Deus não desiste de nós. Isso é um consolo para o nosso coração. Porque às vezes a gente faz tanta porcaria. Não sei se é só eu, né? Mas às vezes o ser humano é capaz de se desviar de Deus de uma forma horrível. E quanto mais longe o ser humano fica de Deus, mais desumano o ser humano se torna. Mais perverso, mais capaz de atrocidades, né? Hoje a gente tem ouvido falar de coisas que na nossa cabeça há anos atrás eram inconcebíveis. Eram coisas que às vezes a gente vê algumas notícias de coisas que as pessoas fazem umas com as outras, que são coisas que na nossa cabeça não tem lugar. E a conclusão que a gente chega é que quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele se torna desumano. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus foi o ser humano perfeito. O ser humano na sua forma perfeita. Quer ver um? Olha para Jesus. Olha para quem ele foi. Olha para o compromisso que ele teve com Deus, com o Pai. Olha para as prioridades da vida dele, para o quanto ele se importou com o próximo, para o quanto ele amou o pequeno, o quanto ele amou pessoas que não tinham absolutamente nada para oferecer naquela sociedade, naquele contexto em que ele vivia, o quanto ele prontamente, gratuitamente se deu em prol de pessoas que não responderam a ele com o mesmo amor, não responderam a ele com a mesma presteza. Jesus foi o ser humano perfeito que pisou sobre a terra. Eu estou lendo o livro de Juízes nesses dias, e tem um texto aqui que me intriga, que é logo no início, capítulo 2 de Juízes, no verso 7. Aliás, no verso 6 diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo estava herdando, estava chegando na terra prometida, conquistando a terra. E Josué então, ele manda que cada um vá ocupar o seu lugar na terra. Cada tribo vá ocupar o seu lugar. Diz assim o verso 7: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Lá mais adiante, no verso 10, diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, depois que Josué morreu, os anciãos morreram, todos aqueles que viram o que Deus tinha feito no deserto, todos eles morreram. Os que presenciaram a entrada do povo na terra, toda aquela geração que de certa forma conheceu a Deus, que viu, imagine você caminhar durante 40 anos, né, vendo em cima de você durante o dia uma nuvem, à noite uma coluna de fogo sobre você. Uau! Que coisa grande, que geração marcada. Foi uma geração absolutamente marcada pela presença de Deus, marcada pela realidade do sobrenatural da presença de Deus. Que marca é essa? Uau! Tremendo. Mas a palavra de Deus diz assim, que depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos seus inimigos ao redor, os quais não conseguiam resistir. E se você continuar lendo o livro de Juízes, você vai ver que Deus levanta homens, heróis,
para libertarem o povo. O povo começou a cair debaixo da opressão dos seus inimigos, por se distanciarem de Deus. Eles foram aprisionados, foram subjugados pelos inimigos. Deus teve que levantar pessoas, homens, mulheres, que novamente levaram o povo a se arrependerem de seus pecados, a seguirem ao Senhor. Mas a Bíblia nos diz que uma vez que o juiz morria, o povo voltava a fazer o que era mal diante do Senhor. E quando a gente olha essa história, a gente vê um povo, eu quero que você leia o livro de Juízes depois, nós vemos um povo completamente sem lei. Gente sem lei. O que é habitar num país, num lugar sem lei? Era o que Israel estava vivendo ali em Juízes. Cada um fazia aquilo que achava melhor, aquilo que achava legal. Cada um fazia o que dava na sua cabeça. Mas o fato é que quando nós nos distanciamos de Deus, o nosso senso moral, ele é arrancado de nós. O nosso senso do que é certo, do que é errado, ele nos é tirado. É como se o ser humano ele deixasse de ser um ser humano e passasse a ser como um animal que não pensa, que não raciocina. O distanciamento de Deus, ele provoca uma deteriorização na sociedade. E o que nós temos vivido hoje é essa deteriorização. Estamos vendo a moral se deteriorando, estamos vendo as famílias se deteriorando, o pensamento geral se deteriorando. Mas eu quero dizer uma coisa: ainda no nosso lugar de falência, no lugar onde nós falhamos, apesar das nossas falhas, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ainda que essa geração de hoje não tenha visto as obras do Senhor, não tenha referência daquilo que Deus fez no passado, ainda que você nunca tenha visto o sobrenatural de Deus, nunca tenha vivido algo poderoso em Deus que tenha marcado a sua vida, eu quero te dizer que Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O mesmo Deus que fez promessas no passado, Ele é fiel para cumprir essas promessas. O mesmo Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. E o que é mais interessante, Ele não desistiu de nós. Igreja brasileira, Deus não desistiu de você. Ainda que por vezes a gente desista da gente mesmo, ainda que por vezes a gente acha que a gente não vai dar conta, a gente acha que a gente vai se corromper junto com tudo, Deus não desistiu da igreja brasileira. Deus não desistiu de nós, Brasil. Deus não desistiu de nós. Há esperança. Então somente se volte para a fonte de águas vivas que é Jesus. Se volte hoje. Igreja brasileira, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa do culto ao dinheiro, do culto aos ídolos humanos, da dependência humana. Volte o seu coração para a fonte de águas vivas, a pedra fundamental que é Cristo Jesus. Existe esperança para nós, ainda que você, pastor e líder, tenha ido longe demais, longe, tão longe que você acha que não pode mais voltar. Há esperança para você, há esperança para você, ainda que você tenha comprometido coisas na sua vida que você acha que você não vai mais dar conta. Há esperança, tem esperança para você, por um simples fato: Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Ele será o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou. Jesus não mudou. Ele continua curando, Ele continua sarando, Ele continua levantando os mortos, Ele continua mudando o caráter de pessoas, Ele continua salvando vidas. Ele continua sendo o mesmo. Ainda que você tenha desistido de você mesmo, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de nós. Ele nos ama apesar de nós. Ele nos ama ainda que a gente não mereça ser amado. Ele nos ama, Ele nos deseja. Ele orou em João 17, Ele diz: Pai, eu desejo que eles estejam
comigo aonde eu estiver. Eu desejo que o amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que eles permaneçam em mim, permaneçam neste amor. Hoje é tempo de voltar. É tempo para nós aqui. Hoje é tempo de voltar, de se livrar das coisas que nós comprometemos na nossa vida, das coisas que nós arrancamos do lugar, das prioridades que nós trocamos de lugar nas nossas vidas. Hoje é tempo de voltar ao Senhor, voltar ao Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Israel foi um exemplo disso, ainda que Israel tenha se desviado. Deus não desistiu de Israel. Deus não desistiu daquela nação. E Ele vai se manifestar, Ele vai revelar Jesus à nação de Israel. Deus quer revelar Jesus ao nosso coração, à sua igreja. Ainda que a igreja esteja ferida, ainda que a igreja esteja caída, ainda que a igreja esteja como uma criança que não sabe de onde vem nem para onde vai, Deus continua sendo o mesmo. E Ele nos levanta. Agora mesmo, Ele nos levanta para a glória dEle, em nome de Jesus. Quero orar com você nessa hora. Senhor Jesus, nós apresentamos os nossos corações diante de Ti, Senhor. Oh Deus, a gente já errou muito, Deus, e as pessoas que nos ouvem agora, tem algumas pessoas que eu sei que estão dizendo no seu coração: eu já errei tanto, eu errei tanto que não tem mais volta para mim. Mas Espírito Santo de Deus, toca nessa hora, Senhor. Toca os corações, as mentes, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, que pela Tua bondade o Senhor nos conduza ao arrependimento, nos conduza a esse lugar de volta a Ti, Senhor. Volta aos Teus caminhos, volta à Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós clamamos: Senhor, purifica-nos, Deus. Purifica-nos de toda injustiça. Prepara-nos como uma noiva é adornada para se encontrar com seu noivo. Prepara-nos, Deus. Prepara-nos, Senhor. Espírito Santo, venha nos adornar. Venha nos adornar. Venha nos preparar. Queremos ser uma noiva sem mácula, sem ruga, para o noivo Jesus. Nós abençoamos cada um que nos ouve em casa, Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre cada vida. Que o levantar do Teu Espírito venha sobre cada família, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura a visão de quem Tu és, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos assistir do DVD Glória e Honra a canção Em Tua Presença. Que você se lance na presença do Senhor. Em nome de Jesus.